Oi, minhas lindezas! Voltei, tudo bem? Depois de 2 anos, vou iniciar esse vídeo dizendo para vocês que eu estou aqui para dar uma satisfação para vocês sobre finalmente falar da alectomia. Bom, eu tô aqui para dizer para vocês o resultado, né? Como vocês já estão vendo, se eu gostei, se eu não gostei, se valeu a pena, quanto eu paguei, quem fez. Bom, todas as dúvidas de vocês, né? Que eu recebi alguns comentários, não foram muitos. Mas, então, vamos pro vídeo. Roda a vinheta. Então, como eu tava falando, né? Depois de 2 anos, eu estou aqui para conversar com vocês, tirar algumas dúvidas em relação à minha alectomia. Bom, espero dar continuidade agora dos nossos vídeos, né? Vou fechar esse ciclo de alectomia hoje com vocês, esclarecer as dúvidas e daqui por diante vamos continuar, né? O vídeo. Espero contar com a ajuda de vocês, com a inscrição de vocês. Se inscrevam muito no canal, indique para os amigos, indique para a família. Vamos fazer nossa família crescer. Bom, primeiro ponto, anotei aqui. Se eu me arrependi de ter feito a alectomia. Bom, vou contar um pouquinho da minha história para vocês desde quando eu era criança. Quando eu era criança, eu não entendi o que era bullying, né, na nossa época, para quem nasceu aí em 87, 86, né, não existia essa história de bullying. Todo mundo encarnava em todo mundo avacalhava, né, como nós falamos aqui em Belém do Pará, para quem não sabe esse dito popular, a gente vai avacalhar com amigo, falar sobre o cabelo, sobre o nariz, era assim que nós nos ofendíamos, né, naquela época e não era citado como bullying, né. Bom, mas desde aquela época da minha escola, da minha infância, eu sempre sofri, né, por ter o meu nariz muito largo. Eu moro no norte, eu moro aqui em Belém do Pará. Então, nossas características realmente são características indígenas, né? A minha família vem de uma família de negros, índios e europeus. Então nós somos uma mistura. Meu pai e minha mãe são morenos e eu nasci mais clara, parda, né? A família do meu pai, a maioria eram claros. Um tio meu nasceu moreno. Então assim nós somos uma miscigenação, né? De raças. E eu nasci com a pele mais clara, por incrível que pareça, meu cabelo agora ele é pintado, tá saindo, né, a tinta. Isso é outra coisa que nós vamos falar daqui. Alguns outros vídeos eu vou dizer pra vocês, como vocês estão vendo, eu cortei o cabelo, tive algumas mudanças, mas sim, voltando, né, pro nariz. Então, eu sempre sofri para dizer, aqui falavam, lá vai a nariz de porco, lá vai a nariz de tomada. Então, isso foi entrando na minha cabeça mesmo. Quando eu me tornei uma jovem, uma adolescente, eu tinha complexo. Eu sempre achava que qualquer outra menina que tivesse nariz fino, ou o rosto mais angelical, mais delicado, era mais bonita que eu. Eu não me achava capaz de conseguir um namoradinho. Então, assim, eu sempre tive esse complexo, né? Por vir desde a minha infância sobre isso. Quando eu fiquei adulta, que eu comecei a trabalhar, eu sempre botei na minha cabeça assim, quando eu for adulta e trabalhar, eu vou conseguir pagar uma rinoplastia, uma cirurgia plástica. Só que nós sabemos que uma cirurgia plástica é muito caro com um bom profissional. A partir de 30 mil reais, 20 mil reais, dependendo, né, do cirurgião. Quanto melhor o cirurgião, mais alto o custo da cirurgia. Totalmente fora da minha realidade, totalmente fora do que eu poderia, né. Então começou a se falar sobre a harmonização facial, que até então não falavam sobre a alectomia, falavam sobre a rinomodelação, que era um fio que colocava, que puxava, depois veio o ácido hialurônico, que a duração também não, eu me interessei muito pelo ácido, porque de 1 a 2 anos ele sairia, né, um pinadinho, e mesmo assim o meu nariz, ele é um nariz mais delicado. Ele não é um nariz assim propício para esse tipo de procedimento. Ele era largo, mas ele era para dentro, curtinho, como vocês podem ver, ele é curtinho. E eu não tinha ponta, né? Não tenho ainda muito, mas pro que era,
Pra mim melhorou muito. Então eu não tinha ponta, não tinha como fazer uma ponta, ele era muito largo, com as bolas muito assim, aparentes, igual como a gente fala, narizinho de porco, né? Então era mais complicado no meu caso, né? Qualquer outra cirurgia mais brusca também iria ficar estranho. Então eu fiquei pesquisando, foi quando eu consegui ver na internet a bendita alectomia e a rinomodelação. Bom, um amigo meu, né, de infância, comentou comigo e eu já vinha pesquisando sobre isso há algum tempo. E coincidiu dele vir falar comigo que ele conheceu uma doutora muito boa e que ela ia realizar o sonho deles, eles se tornaram amigos, de fazer a rinomodelação. Na época era a rinomodelação que ele iria fazer. Se eu poderia acompanhar ele no consultório com ela. E eu, claro, super interessada para saber como era que era, como funcionava, quanto era. E aí fui com ele. E ela fez o procedimento nele, né? Primeiro a rinomodelação. E aí eu fiquei interessada, saí do consultório, conversei com ela, disse que era meu sonho. Tinha dinheiro para fazer? Não tinha, não vou mentir para vocês. E olha que ela me deu um desconto assim maravilhoso, deu uma quebradinha no valor que era absurdo, né? E ela, mesmo assim, ainda não tinha esse valor. Então ela pegou, fez o do meu amigo, ficou ótimo, ficou muito bonito, por sinal. Mas aí ele achou que ainda queria, por ele ser paraense, ter um nariz um pouquinho mais largo, né? Ficou a pontinha, porque ele já tem um nariz mais alongado, mais do que o meu. Mas ficou largo ainda. E aí foi que ela falou que ela não fazia esse procedimento de alectomia, porque até então não era legalizado ainda entre os médicos, cirurgiões, dentistas, que estavam ainda em processo de tramitação, que ela não poderia fazer, tudo certinho. Então ela não fez. Consegui uma médica e por isso, né, eu quero deixar claro aqui para vocês que eu não vou poder falar nome da médica, consultórios, por conta disso, né, que eu não quero prejudicar a médica que fez o meu nariz. Ela fez realmente assim por amizade, assinei termos, eu quis fazer, eu fiz, mas na época ainda não estava autorizado a fazer, não vou negar, não vou mentir, não sigo meu exemplo. Bom, ela fez, falou comigo, disse que ela poderia fazer, marcou, e aí ela fez primeiro a rinomodelação no meu nariz. Cara, as primeiras semanas assim, nariz fininho, sabe? Só que depois que foi saindo o inchaço, ele voltou ao normal. Então aí eu botei na minha cabeça que realmente a rinomodelação não era pra mim. No meu caso, eu tinha que realmente diminuir a aba do meu nariz. Então eu cheguei com ela e conversei que eu não tava feliz, que não parecia que eu tinha feito nada. Ela sempre muito paciente, muito atenciosa, com toda a calma do mundo, porque ela sabia que aquilo ali era o meu sonho. Então ela optou, né? Eu optei, praticamente obriguei ela a fazer uma alectomia em mim e ela fez. Bem sutil, quase nada, assim como ela me explicou, foi super ética, foi super profissional, dizendo que cada rosto é um rosto, que eu não poderia me guiar por vídeos de outras pessoas, que a minha característica era uma, das pessoas que eu via era outras, com traços mais finos, com nariz mais alongados. E ela poderia tirar um pedacinho só, né, que a alectomia nada mais é do que você cortar um pedacinho da sua aba, do seu nariz, costurar tudinho. Então é uma cirurgia irreversível. A alectomia, ela é irreversível. A rinomodelação, com o tempo, ela vai saindo, né? A alectomia não. Ela é uma cirurgia irreversível. Por isso a importância de você realmente entender que aquilo ali vai modificar o seu rosto, não tem mais jeito, se é realmente isso que você quer. Entendeu? Então, pra mim, que não tinha condições alguma de fazer uma cirurgia plástica, foi a solução dos meus problemas. Com o tempo, sempre na hora dá o resultado assim, maravilhoso, né? O tempo foi passando, e eu não sei se é coisa da minha mente, da minha cabeça.
Mas eu fui achando que o meu nariz foi alargando, foi ficando normal. Eu não notei muita diferença. A não sei quando eu faço uma maquiagem, como vocês estão vendo agora, ele fica assim um pouquinho menor, né? Mas hoje eu tava procurando uma foto para mostrar para vocês o antes e o depois. Realmente deu muita diferença. Sabe aquela diferença assim sutil que ajeitou, que não tava tão ruim, que tu olha assim, tu não, poxa, ela fez alguma coisa? Não. Foi uma diminuição sutil, supriu a minha necessidade, que era ter aquele buraquinho da narina mais aberto, que era o que me incomodava, né? E ficou uma coisa assim harmônica pro meu rosto. Eu acho que eu tenho traços grossos, de lábios grandes, o rosto mais arredondado. Então, um nariz muito fino ia ficar horrível, ia ficar igual o Michael Jackson na minha cara. Então, não tinha nada a ver. Então, eu até agradeço a doutora por ela ter tido esse olhar, né, de carinho. Não ter pensado, bora fazer, eu fazer de qualquer jeito. Não, ela fez realmente uma coisa que combinasse com o meu nariz. Mas eu confesso pra vocês que eu demorei a vir fazer esse vídeo de esclarecimento justamente por isso. Porque eu tive que me aceitar. No sentido de, quando você quer fazer muito uma coisa, você cria uma expectativa na sua cabeça. E quando não é aquela expectativa, que hoje eu entendo que foi o acertado, foi o melhor pra mim, ter feito uma coisa sutil, te frustra. Então eu fiquei um pouco frustrada, porque pra mim ela tinha que tirar metade do meu nariz pra ficar finíssimo, entendeu? Então eu ficava com vergonha de mostrar o meu rosto. Como vocês lembram, eu fiz em período da pandemia, né, no início da pandemia. Então tudo fechou e a gente andava com máscaras. Chegou um certo ponto de eu ter vergonha de tirar a máscara, andar de máscara pra tudo que é lugar quando a pandemia passou. Até pouco tempo eu usava máscara, com medo das pessoas me encarnarem, perguntar, tu não fez? Na minha cabeça não tinha mudado nada. Quando eu pego a foto do antes e depois, aí eu vejo que realmente mudou muito, e eu tô super satisfeita. Hoje eu digo pra vocês que eu estou muito satisfeita com a minha aparência. E é isso, sabe? Eu vim aqui esclarecer pra vocês, né, o que aconteceu nesses quase 2 anos. Cortei o meu cabelo, mas isso são assuntos para os próximos vídeos. Tudo aquilo, né, problema de aceitação também, porque, pra quem não sabe, desde pequena eu tenho cabelo bem clarinho, lourinho, né, era liso, e eu estraguei meu cabelo fazendo muitas químicas, alisando, pintando. Então chegou uma época que eu não me reconhecia mais. Como é que eu era antes? E foi aí que eu tomei uma decisão assim muito drástica. Eu disse que eu iria raspar a minha cabeça e que eu queria ver o meu cabelo crescer o natural, como ele era realmente. Assim, aí agora sim, né, que ele tá crescendo, mas eu raspei mesmo. Vou tentar colocar uma foto aqui pra vocês também de como fiquei quando eu raspei. E eu tive um arrependimento depois que eu raspei. Fiquei com vergonha de sair de casa. Imagine vocês a gravar vídeo, né, pro Brasil todo ver. Então, mas foi mais um ponto pra mim não vir gravar logo aqui com vocês. Mas aí eu vou explicando com vocês com outro vídeo. Eu queria realmente fechar a história da lectomia, né? Que foi assim que surgiu o meu canal. Foi assim que eu comecei com vocês, falando sobre isso. Então eu precisava esclarecer e dar um ponto, né, pra vocês, que aqui é o resultado, né? Se esse for o seu sonho, pesquise, procure um profissional realmente bom, né? Se você tiver um dinheirinho e eu puder ir guardando para fazer uma cirurgia plástica mesmo, fazer uma rinoplastia, faça. Isso é uma coisa assim muito séria, sabe? É uma coisa irreversível que você precisa realmente ter certeza. E saiba, é um procedimento que vai mudar bruscamente a sua aparência, não. É um procedimento sutil. Para um bom profissional que entenda, ele vai fazer, né, aí pro seu rosto certinho, como a minha médica fez, graças a Deus. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai ser um vídeo muito longo, um vídeo mais de esclarecimento, tá? E eu espero vocês aqui no meu canal. Por favor, não me abandone, se inscreva. Prometo que não vou mais sumir.
tá? Prometo pra vocês pelo menos 2 a 3 vídeos durante a semana, mas de certeza 2 vídeos por semana, tá? Ainda não vou falar o dia certo, porque realmente eu ainda tô me programando, mas assim, quando eu vier com o próximo vídeo, eu já deixo bem claro pra vocês os dias que vai ser certinho, que vai sair vídeo aqui no nosso canal, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, se inscrevam, mandem, deixem muito like aqui pra mim, que isso me ajuda muito, tá bom? Espero contar com a ajudinha de vocês. Beijos, tchau!